Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Dia hoje de número 340. Hoje, 8 de maio de 2026, sexta-feira, estamos aqui para ler Ezequiel, capítulos 24, 25 e 26, e Novo Testamento, segunda carta de João, ela completa, certo? Pegue a sua Bíblia, logo mais começaremos com a oração. Aguardem. Vamos orar. Pai maravilhoso, eu quero aqui te agradecer, meu Senhor, a oportunidade de estar aqui mais uma vez diante da tua palavra. Venha abençoar esta leitura, meu Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual. Te oro, meu Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, meus amigos, Ezequiel, capítulo 24. Serão lidos 3 capítulos hoje. O 24 tem como subtítulo A Parábola da Panela. Versículo 1 fala: E veio a mim a palavra do Senhor do 9º ano, do 10º mês ao 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para com a casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Põe a panela ao lume, e põe-na e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada o pôs, e não derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo consome a carne e tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, e o farei. Não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: Não nos fará saber o que significam estas coisas que está fazendo? E eu lhes disse: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz: não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas desfiar-vos-eis das vossas maldades
e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia que eu lhes tirar sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma e seus filhos e suas filhas. Neste dia, irá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos? Neste dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo agora 25, profecia contra Amon é o subtítulo. Versículo fala: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: Visto que tu disseste: acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon, um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: Visto como bateste com as mãos e pateastes com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo as nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e até Kiriataim, até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, que se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela, portanto, assim diz o Senhor Jeová: Também estenderei a mão contra Edom e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: Visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia, para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Último capítulo de hoje, Ezequiel capítulo 26, tem como subtítulo Profecia contra Tiro. Versículo fala: E sucedeu no 11º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim: Eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres. E eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada.
No meio do mar virá ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas no campo ele as matarás à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti. E porá trabucos em frente de ti contra os teus muros, e derribará as tuas torres com os seus machados. Pela multidão de teus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas de seus cavalos pisará todas as suas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento. E por tua causa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaram a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, leitura aqui do Antigo Testamento concluída. Vamos agora começar uma nova carta, certo? Segunda carta de João, ok? Vamos ler toda a carta, já que são somente 13 capítulos. O versículo 1 fala: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos
o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Pai, nós queremos te agradecer. Toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome, e graças a Deus pelo poder da tua maravilhosa palavra. Obrigado por esta oportunidade. Nos perdoa, Pai, toda iniquidade ou pecado, e nos ensina a viver a cada dia mais perto de Ti, se aproximando, Pai, através da oração e da leitura da Tua palavra. Oh, Deus amado e querido, dá um dia de paz e livramento. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a compreender a cada dia as Escrituras. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço mais uma vez por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura de hoje concluída. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Hoje, dia 340, Ezequiel 24, 25 e 26, certo? E Novo Testamento, segunda carta de João, é somente do versículo 1 ao 13, carta lida por completa. Hoje, 8 de maio de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando a continuação desse projeto. Até mais.